Fala galera, bem-vindo a mais um CS Geek, seu canal de cultura pop e entretenimento em geral. Hoje nós vamos voltar a retomar o velho universo do Taylor Sheridan, que a gente já vem falando, já fizemos 2 vídeos sobre isso. Verdade. Um vídeo sobre o Yellowstone normal, quando a gente fala geral, Yellowstone, suas séries irmãs, e fizemos um filme que a gente fala do... Fizemos 1 ou 2 vídeos? Fizemos 2. Um foi da... Um foi a gente falando geral. E outro o falando outro- da série Yellowstone. Isso, falando da série. E Eu esse- até comentei das reencarnações. Exatamente. E agora vai ser o terceiro vídeo da série Yellowstone, Isso, né? agora é o Que nós vamos falar Raio sobre... X Nerd, que nós vamos dissecar cada um dos personagens de Yellowstone. E qual foi o personagem escolhido para começar? É lógico que foi John Dutton. John Dutton. Então é isso, galera. Fica com a gente e daqui a pouco, depois da vinheta, a gente começa a destrinchar esse assunto. Então... Roda a vinheta. Então vamos lá. Para a gente falar de John Dutton, a gente precisa saber, da origem de Yellowstone. Acho que a gente já falou de origem, né? Já. É que a origem de Yellowstone, que vem de 1883, ele construiu um legado que passou por 1923, onde o legado é construído e é onde a trama se desenrola em Yellowstone é Isso. sobre esse legado. É. Então, para o personagem John Dutton existir da forma que nós o vemos na tela, esse legado é muito importante. O que esse legado, essa origem e esse legado influenciou nessa criação do John Dutton, nesse personagem tão incrível que a gente tem, que é o John Dutton? Eu acho que desde 1883 esse legado está sendo passado para a família como uma, como que eu posso dizer? É um peso ali que eles têm que carregar, Sim. sabe? Até eu acho que quem não assistiu 1883, eu vou dar um spoiler aí, mas eu acho que até pela morte da personagem Lembre-se, galera, principal, só um minuto. Lembre-se, galera, a Raio X a gente fala tudo. Fala tudo. Então vai ter spoilers. É. Então se você não assistiu, eu sugiro que assista, depois assiste a gente, não tem problema. Ou se você não liga para spoiler, você acha que a jornada é mais importante que o final, fica por sua conta e risco. Exatamente. Siga. Então, eu acho que esse peso vem justamente da morte da Elsa, lá em 1883, e de tudo o que acontece ali para aquela família após isso. Eu acho que a morte dela tem muita força ali e ficou meio que uma coisa assim, eu não gosto de usar a palavra praga. Maldição. Tipo uma maldição, isso, muito obrigado. É tipo uma maldição que ficou ali para aquela família, naquele lugar, porque ela foi enterrada justamente ali em Yellowstone. É o túmulo dela. Tem o túmulo ali dela e de todos os outros familiares também. Todos são enterrados em Yellowstone, para você ver o peso que a terra, que aquele local onde eles escolheram para viver, tem. O peso daquele local é muito forte, né? Carrega uma vida de uma menina que tinha tanta vida para viver e que foi arrebatada tão inesperadamente e tão cedo, né? Sim. Então eu acho que aí o John, ele traz com ele todo esse peso, toda aquela coisa de você ter que continuar o legado da família como uma herança que você recebe e que você é obrigado a continuar com ela. Ele é obrigado a viver ali. E o que eu sinto no John é que ele aceita esse legado
de muito bom grado. Porém, é um peso que ele carrega sem ele notar que é um peso. Que é importante e legal. O Jon não é apenas um fazendeiro, Não. né? Ele é um bastião. Sim, ele é um bastião. Ele é um guardião, um É protetor, um protetor que carrega a do história local, da família Da dele, família dele. do legado dele Uhum. ali, né? Então realmente, então isso molda a personalidade. Molda a porque personalidade. O que eu lembro, o Jon, ele não é um personagem preto e branco, ele tem Ele é um nuances. eu acho que ele é um grosso, muitas vezes, ele é meio brucutu, ele é meio rude, ríspido, mas ele também ele sabe ser amoroso também, ele sabe ser amigo, Sim. leal. Legal. Né? Então vamos falar um pouquinho disso aí. Porque o ideal, quais são os ideais do Jon Danton? Quais são os princípios? Porque apesar de ser ator, ele tem princípios. Tem. Muitos princípios. Muitos princípios. Apesar de às vezes ser meio cinza, tudo bem. mas ele é fiel aos princípios dele. E justamente por ele ser fiel àqueles princípios que ele tem, que é o princípio da família, né? É a terra em primeiro lugar. Né? Ele faz de tudo pela terra, até eu gosto de dizer que ele faz muito eu gosto de fazer um paralelo dele, uma comparação dele com a Scarlett O'Hara de O Vento Levou. Eu acho eles personagens muito parecidos, embora com sexos diferentes, né? Mas ela também fazia de tudo pela terra dela, ela lutou por Tara, ela passou por cima até dos próprios princípios dela. Ela passou por cima da família dela para manter Tara. E ele também faz de tudo. E isso é interessante. E ele também passa por cima da família. Isso é interessante de um personagem bem escrito, porque tanto a Scarlett O'Hara também foi muito bem escrita. quanto o Jon Danton são personagens falhos. São. E mesmo sendo falhos, São fortes. Eles roubam, a força São deles fortes. rouba tudo pra eles. Sim, justamente pela falha, porque nós somos seres humanos falhos, tanto quanto eles. Então a gente consegue se enxergar. A gente consegue se identificar atrás de um paralelo. Nossa, né? eu me enxergo muito na Scarlett em muitos momentos ali. O paralelo é muito mais Eu fácil. fico pensando, se eu estivesse no lugar dela, eu acho que eu teria feito muita coisa igual. Ou talvez até pior. Sim. E se eu não fizesse, eu não ia fazer, não porque eu não quisesse, mas sim por falta de capacidade. O que pra mim não me deixa nada melhor do que ela. Eu não faço porque eu não sou capaz. Então vamos lá. Personagem Mas não estamos falando de Scarlett, estamos falando de Jon. Então o Jon é um personagem, que nem eu falei, é um personagem cinza. Ele é um personagem forte e contraditório. Contraditório. Porque ele consegue ser justo e implacável ao mesmo tempo. Ele é desse jeito porque, afinal, o que a gente estava falando, ele tem um legado a proteger. Isso. E para ele, proteger a terra não é simplesmente proteger a fazenda. É proteger a família. A alma da família dele. A alma da família dele. É Tanto proteger. É que os túmulos estão lá. É proteger os Danton. Os Danton. E isso deixa ele implacável. A ponto de cometer ações que eticamente não são boas. Mas são explicáveis. Compreensível São. Pela característica, pela história, o background que o personagem tem. Exatamente. Então, fala um pouquinho disso, da ambiguidade moral dele. Então, eu acho que tem certos momentos ali que ele deixa isso muito evidente. Quando ele briga com o filho, ele quebra relações com o filho, né? Ele se põe contra o próprio filho. Eu fico imaginando se o meu pai faria isso que nem ele fez. E às vezes eu acho que não. Às vezes eu acho que sim. É complicado. Você se pergunta. A série ela é tão boa que faz você fazer essa reflexão até com a sua própria vida. Se aquilo estivesse acontecendo comigo, se fosse eu no lugar, sim, né? Se ele faria a mesma coisa. Eu acho que todo mundo no lugar sempre vai pensar em sua família. Vai a família é um pensar. elemento muito forte na vida de qualquer pessoa. Claro. Nós somos criados para viver em sociedade, nós somos criados para ter família. Nós nascemos, a gente precisa. Isso faz parte da vida, família. A gente precisa construir a família. Então, faz sentido. A gente faria a mesma coisa para você.
É lógico que Aquela nem parte todo que mundo ele... é tão forte e suporta tudo. Às vezes as pessoas mais fracas que outros, né? Aquele momento em que ele lá no já no final das temporadas, acho que a quarta ou quinta temporada, não sei, que ele se torna político, né? Que ele vira governador lá de Montana. Ele nunca quis aquilo. Mas era necessário. Mas era necessário, era o que ele tinha que fazer. E é isso que eu acho, que muitas vezes na vida, e eu falo inclusive com meus alunos, eles já ouviram eu falar isso em sala, que muitas vezes na vida nós tomamos atitudes, não é porque nós queremos, mas é porque é necessário se fazer. E isso é o que difere uma criança de um adulto, uma mulher de uma menina, um homem de um garoto. É você tomar atitudes necessárias e não aquelas que você gostaria de tomar. Isso que torna o personagem muito maravilhoso, é ambíguo. Porque você pode dizer que ele é um... Você fala, poxa, trágico, mas... né? Aí você fala, poxa, mas que cara idiota, foi ser governador. Não, ele não é idiota, ele é inteligente. E pra você, o Jon Snow é um herói trágico ou um vilão necessário? Eu acho que ele é um vilão necessário. Vilão necessário. Quer explicar um pouquinho disso? Eu acho que ele tem atitudes erradas em vários momentos, mas o que seria da vida da gente se a gente não tivesse que fazer certas coisas que até machuca a si mesmo? Porque naquele momento em que ele vai se tornar governador, ele não está sendo vilão contra nada ali que não seja ele mesmo. Mas isso mostra muito do cara. Eu gosto dessa parte que ele vira governador. Ele está indo contra ele. Contra ele, E a gente, e quem está assistindo pode achar que ele está indo contra o filho, mas não é. Ele está tentando salvar o filho também. Sim. E ele deixa muito legal na parte dele, porque a gente fala, ele é um vilão necessário. E também é um herói trágico, porque Sim. ele deixa bem claro que ele não quer ser aquilo, mas já que ele vai ser o governador, ele vai fazer, e ele deixa claro... Você acha que é uma parte meio romântica disso? É romântico, porque ele deixa, e mostra que ele não é tão mau caráter. Não, ele não não é é. nada mau caráter. Não. Porque ele deixa claro para a população, vocês vão me eleger governador. Sim. Porque é o necessário. A minha preocupação principal é minha família. Isso. Ele deixa meu e Yellowstone. Ele fala, é o rancho. Ele fala, eu não tô ligado. É tipo um Trump? Ele deixa claro isso. E ele deixa claro. Ele deixa os claro. eleitores dele. Ele fala, você tá votando por mim, você quer voltar para mim pela modernidade, para trazer Montana para o mundo, para você dar notoriedade, não vote em mim. Porque eu sou o contrário do progresso. Ele deixa claro. Eu não quero progresso. Sim. Eu quero Montana como ela é para os hoje. cidadãos Isso. de Montana. É. Eu quero Montana para o povo de Montana, para os velhos costumes. Ele deixa claro isso. É a tradição, né? Ele fala, tradição. você quer modernidade, vote no outro. Vote no outro. Então eu achei isso. É. Depois que ele é eleito, ele faz isso, ele fala, eu avisei que eu ia fazer isso. Eu avisei que eu ia fazer isso. Vocês votaram em mim porque vocês queriam. É o que eu falei, é um Trump. Então, né? E a eleição, a gente voltar... E nos Estados Unidos tem muita gente assim, muitos conservadores. Isso. Né? E é legal você falar porque faz sentido. Porque lógico que faz sentido. O interior é assim. Né? Então vamos lá. Então a gente já falou do Jon, falou que ele é um herói ambíguo, Sim. é um vilão necessário, ele é uma pessoa de caráter, ele é uma pessoa de princípios. Mas tudo isso também se deve, além do legado dele, que ele sabe que ele não luta, a luta pela terra, que a terra representa a alma da família dele, por isso que ele é tão incisivo no que ele faz. Tudo o que ele é também tem a ver com os filhos deles. Tem. A gente não vai... Você falou que vai falar de cada filho separado, porque são personagens muito bem estruturados, tem uma criação, um roteiro muito bom neles, mas acho que para falar do Jon Snow, você tem que falar dos filhos um pouquinho. Tá. A relação, como o Jon enxerga aquele filho, o que aquele filho representa na construção do personagem. Então eu quero começar a falar? Vamos falar então, começando pela filha, né? Que a relação, Não, vamos pelo filho, vamos pela idade. Acho que o Jon Vamos Snow tem um pelas filho idades. mais velho, né? Isso, ele tem um filho mais velho,
Você lembra o nome dele? Eu nunca me lembro o nome do rapaz, gente. Eu tenho um problema com isso. Olha, eu pesquisei e eu já esqueci de novo o nome do bendito moço. Porque eles também só aparecem no primeiro capítulo. Ele morre no primeiro capítulo. Ele né? morre ali no primeiro capítulo, então é onde, pra mim, a melhor cena do Kevin Costner na série é essa, com ele com o filho nos braços ali, e o filho morto, morre nos braços dele. É um repeteco da Elsa, né? Porque pra mim o John Dutton e o James Dutton, lá de 1883, são os mesmos personagens, ele é uma reencarnação do outro. Então ele revive a mesma cena, só que agora é com o filho, Sim. que não é a reencarnação da Elsa, esse filho que morre dessa vez, a reencarnação da Elsa é outra pessoa. E até o filho, se você quiser falar um pouco desse filho, Então, esse fala, filho... porque você não vai falar dele, né? Esse filho, ele era um rapaz que era um cowboy. Bem, a gente né? sabe o nome, mas o nome vai aparecer Tudo na bem. tela. Pode ter certeza que deve estar aparecendo aqui, Exatamente. ali. Onde que eu consegui encaixar? Eu vou encaixar. Onde vai, vai. Então ele era um cowboy. E tem uma das cenas lá que a gente viu que o John, ele fala a seguinte frase pro filho dele: eu não preciso aqui num rancho de um cowboy. Um cowboy eu já tenho. Um peão eu já tenho. Eu preciso de um administrador. E o rapaz diz pro pai dele: mas você me fez um cowboy. Fez um peão. Me fez um peão. E ele morre sendo um peão. Ele morre como um cowboy, fazendo o trabalho dele para defender o rancho. Tanto é que uma das maiores cenas do John Dutton é após a morte do... Então, é o que eu falei. É aquela cena que ele chora no celeiro, né? Não é nem a cena que ele tá com o filho, é a cena anterior. Não, São é duas depois. cenas grandes. Aquele tá com o filho na árvore ali sentado e o filho, né, morre. Já tá morto. Fica ali. Falando com ele. E ele fala com o filho, aquela cena é horrorosa, assim, no sentido de quem é pai e quem é mãe sente mesmo a dor. E quando ele sente o E peso quando da morte. ele sente realmente o peso da morte do Aí filho. é onde o Kevin Costner brilha. Ali... Sem uma palavra. É verdade, ali é demais. Então, continua. Aí então tem esse Esse menino. Agora você pode passar por... Aí agora tem a relação dele com a Betty, que é a filha... Betty Dutton. Isso, a Betty Dutton, que é a filha dele. A relação dele com a Betty Dutton, eu acredito que é uma relação... aí eu vou puxar pro lado da psicologia, porque eu adoro isso. Eu fui até pesquisar a respeito, porque eu falei, não é possível, tem que ter alguma coisa falha aí no meio. E realmente eu fui pesquisar e tem. Tá? Fala pra gente. Hein? Então, a relação que ele tem com a Betty... Adoro. para quem entende de psicologia, é uma relação que tem um complexo, conhecido aí por complexo de Agamenon e complexo de Electra. O que são esses complexos? O complexo de Agamenon é o pai apaixonado pela filha. E o complexo de Electra é a filha apaixonada pelo pai. Né? Agamenon era um rei, rei grego, e Electra era a filha dele, uma das filhas dele, era a filha mais nova. E ele jogava na menina todo o sentimento que ele tinha, que ele teve que interiorizar pela mulher, que era Clitemnestra, que ele não pôde jogar para a mulher porque a mulher não gostava dele, né? Então aí ele jogava na filha. Então a Electra é que teve todo o amor do pai. Por quê? Todo cara que tem complexo de Agamenon, todo pai que tem isso, ele tem uma relação ruim com a esposa. Não é uma relação boa. Porque se ele tivesse uma relação boa, por que eu vou jogar aquilo que eu não tenho na minha filha? Mas nesse caso eu acredito que é depois
Por exemplo, que eu acredito que todo pai e filha, a gente vê isso muito, que as filhas são mais próximas do pai até uma certa idade. Claro, E elas não Não, estão aí com a mãe. então, presta atenção. Esse complexo de Agamenon, ele é absolutamente saudável Até uma certa idade. até uns 5 anos ali da criança. Tá? Esse complexo. Eu acho que perdura, porque a gente vê filhos... Então, presta até... atenção. Então vai lá. Esse complexo, ele é saudável até essa faixa. Tá? Primeira infância ali. A partir do momento que a criança passa da primeira infância, esse complexo tem que começar a diminuir. Tanto Assim, de um mas lado... ele existe. Sim, mas é aos poucos. Ele Sim. tem que ir acabando tanto de um lado quanto do outro. Que vai terminar na volta dos 10, 12 anos. Isso, exatamente. Que aí é na entrada da adolescência. Aí tem que acabar. Porque na adolescente o seu passarinho ou sua... Vai voar. Vai voar. Começa Exatamente. a voar por conta Isso. própria e você Vai tem que voar. deixar para poder... Se esse complexo acaba nessa idade, cada um Você não vive cria aquela filhinha mimada que o papai tá lá para tudo. Isso, você consegue criar um ser funcional e você volta para a tua funcionalidade também. Normal, de pai. Normal. Agora, tem pessoas que não conseguem, que continuam, levam isso para a vida adulta. Isso é um momento de psicanálise. Isso. Pessoal? A gente parou um pouco de falar de John Danton, mas porque faz parte do personagem. Faz parte do personagem, ele tem então, esse complexo. A gente vê que tem isso é da sociedade normal. Então, não é nada. vamos voltar ao John Danton. Ele Mas vamos mantém voltar, isso aí. ele mantém esse complexo pela filha e ela por ele. E o pior, eu acho que da parte dela é muito mais evidente do que eu acho assim, da parte dele existiu o complexo. Só que ele conseguiu cair fora. Não é cair fora, a gente fala cair fora como se fosse uma coisa ruim. Na verdade, mas houve a evolução da... Ele conseguiu entender que a filha cresceu. Eu acho que não, eu não sei se ele entender que a filha cresceu ou a filha entender que se cresceu. É apenas seguir o fluxo natural da vida. Então, ele seguiu o fluxo natural da vida. Sim, ela não. Eu discordo. Eu acho que ela pode tá falar presa. isso quando for falar da... Não, eu acho que ela ainda tá presa. Eu acho que ela... Mas a gente volta a falar Eu acho disso. que isso é outra coisa, mas quando a gente falar dela, eu falo... Tá, tudo bem. É outra análise, mas Tá. a gente vai ter outra conversa de psicanálise. Quando a gente for falar da Beth. Isso. Então, mas pra ele, ela ainda é a menina dos olhos, isso daí é isso inegável. filha. Ele faz de tudo por ela, briga com quem for por ela, né? E eu acho ali que ele Mas aí... só aceita o Mas relacionamento aí vamos porque falar é o espelho da dele. personalidade do o John, é um homem duro, um homem do campo, um homem do século passado. Sim. Deixa claro isso. Ele é um homem do século Eu XX. acho que ele não tem o mesmo relacionamento com o Casey, ele não tem. Você vai falar ainda um pouquinho do Casey. Sim. Do Jamie ele também não tem. E nem com outro filho ele tinha. Por quê? Não é porque a Beth é a menina dos olhos dele. E sim porque os três são homens. O homem tem que se virar sozinho, que isso que vai ser o que ele vai ser no futuro. Isso eu concordo. O homem que depende do pai não vai ser homem. vai ser um molenga. Isso, a gente sabe que isso é extremamente Mas ruim. e o engraçado Mas é... a filha depende do pai até... Você é Então. minha filha, você é o sexo frágil. Então. E ela é a mais forte dele. Então, é isso que eu ia falar. Ela é a única que não depende dele. Mas na visão dele, por ser o Mulher, a gente está trabalhando no Estamos trabalhando personagem no de outra. personagem, sim. Então, Na se cabeça na pele dele, você é minha ela é que filha, depende de você mim. depende de mim, eu preciso manter, é meu dever É. como homem Cuidar de você. cuidar de você. Até e você não se casar. você cuidar de mim. Isso. E ele deixa isso claro mesmo. isso pra Deixa ela uma claro vez. mesmo, deixa claro. E ela fala que ela não, porque ela não precisa dele. Mas ele fala isso, meu dever é esse. É. Até você morrer ou eu deixar de existir. É verdade. Eu acho muito bonita essa relação deles, porque Então, é eu um acho que pouco não é questão da de relação complexo, que eu não. tenho com acho meu que pai. É a vida é isso. Seu pai, você é seu pai, o meu pai, como era com minha irmã, ou qualquer pai no mundo, para uma filha, por exemplo, os pais de hoje em dia eles têm uma cabeça um pouco maior, porque o tempo evolui, as mentalidades evoluem.
Mas para qualquer pai, e a gente é criado com uma sociedade machista. Uma sociedade dessa, sem querer entrar em política ou não, valores. Isso não interessa, isso é até a gente criaram isso, é uma criação de sociedade. Que o homem se sente nessa obrigação. Está enraizado. De proteger. Já. Eu, como homem, eu sinto uma obrigação e eu sou da nova. Eu tenho uma cabeça, todo quem me conhece sabe, eu sou bem relax, a minha cabeça é novo século. Mas eu tô lá para proteger. Porque é isso. A gente é criado nisso. Quem sabe o futuro isso muda, a gente não sabe, a gente tem evoluções. Eu não sei, eu acho que... mas as coisas evoluem, as coisas mudam. Hoje... Aí é que tá, as coisas evoluem, mas eu acho que de qualquer forma, pelo menos eu sinto assim. Eu sempre gostei dessa proteção. Então, mas é porque a gente ainda está inserido nessa sociedade. As coisas evoluem, vai chegar um tempo que a força e o engraçado, não é importante. A gente não está falando dela, mas quando a gente for falar, eu volto no assunto. A Beth também gosta dessa proteção. Lógico, porque faz parte. Mas vamos voltar. Isso, vamos polemizar. Onde isso vai parar. Isso. Agora a gente volta então, quando for falar. Você falou já da Beth. Agora vamos falar isso, essa relação Beth e John, a gente já falou que isso, ele se sente desse jeito, então cria esse caráter dele de proteção por ela, além da proteção da família. E agora ele tem um outro filho que é o Casey. Isso, o Casey é o filho mais novo, ele é o caçulinha. É o desgarrado. Eu acho o Casey um rebelde, né? Não um rebelde sem causa, eu acho que ele é um rebelde com causa mesmo. Você não vai falar do Casey, mas você vai falar o que o Casey, então, qual é o aspecto que o Casey trouxe do pro John é um rebelde sem causa. E o que porque a gente sabe é um desgarrado, é um menino que não tem respeito pelo legado da família, é um menino que não tá nem aí pra nada, ele não é um irresponsável, é um doidivanas, é um maluco beleza. E ele se sente responsável por isso. Exatamente. Ele acha que ele é o culpado. Ele acha que ele não foi o pai, não é duro. Pai. Duro ele foi. Isso, ele chegou até a marcar o filho. Ele não foi. Ele acha que, em todo momento, ele acha que ele errou na educação do Casey. E aí eu vou falar pra você, ele não errou. É que o Casey não tem. Ninguém emenda ali. Então. Aí quando a gente fala do Casey, a gente fala Aí quando a gente chegar no Casey, não é questão errar, ele errou. Por que é isso? A gente sabe que não acho que ele errou. Ele errou por causa do jeito que ele levou. As pessoas não podem ser do jeito que ele é. Quem não pode ser do jeito que ele é? Não pode ser, nada é do seu jeito até o fim. Você tem que ser flexível. A vida é flexível. Então, mas o John não aceita isso. Ele quer tudo do jeito dele. Porque ele tem um legado, ele tem um peso nas costas dele. Ele quer tudo do jeito dele. Tem hora que eu acho que ele é até meio narcisista também. Por conta disso, dele querer do jeito dele, isso acabou afastando o filho. Isso. Então ele acha que porque ele... o Casey ninguém domina. Depois de um tempo ele falou que foi nisso que ele errou. Porque ele devia ter sido mais flexível. Ele sabe que ele não é flexível. Exatamente. Mas ele acha que o erro dele foi isso. Ele se autoanalisa muito bem, o John Dunn. Sim. Ele se autoanalisa, ele faz uma autoavaliação muito boa. O Casey, a gente pode dizer que ele serviu para o John analisar, se tornar com a idade um pouco mais flexível, um pouco mais maleável. Ele ainda não é totalmente, mas ele aprendeu a ver que as coisas não são a ferro e fogo. Que como tem um ferro e fogo, tem até um significado na série, que não sei se a gente pode falar disso. Talvez quando for falar da família Yellowstone, que você falou que é um personagem secundário. Sim. Que é o ferro e fogo, a marcação. Mas segue aí. Então aí agora tem o outro filho, que é o Jamie. O Jamie, a gente até lá pelo meio da série, a gente não descobre muita coisa dele. A gente sabe que é um filho. A gente sabe que é um filho. É o filho que tá do lado dele desde o começo. Isso, mas é um filho que ele parece que não se importa muito, não liga muito. É o único filho que realmente se tornou doutor, né? Certo, foi estudar, é advogado, é metido com política, tudo ele isso. Ele tem esse filho, e esse filho, tudo bem, isso é a característica dele, a gente não vai entrar na característica do Jamie. O que o John se moldou, qual é a personalidade que o Jamie puxou do John? Fez o John aflorescer no John? Tem alguma personalidade? Acho que não.
Não, eu acho que o John, ele só fez pro Jamie o que ele acha justo. acha justo. O que ele acha que seja o princípio, o certo a se fazer. Então é o filho do certo a se fazer. Sim, é o filho do Isso a certo a gente se vai fazer. entender, porque a gente sabe que ele é adotado, É. a gente sabe que ele teve um problema e o John cuidou dele porque ele achava que era o certo. Isso mostra que o John é um cara de princípios. É um cara que faz o que é certo, o que ele acha que é certo a se fazer, ele faz. Então ele teve que adotar, ele adotou. Isso mostra um pouco mais da personalidade do John. E ele tem outros filhos, fora os filhos, esses quatro filhos, ele tem o neto e a Nora, a Mônica e o Tate. Isso, que é o neto. E esses dois são o que aflora no John o lado amoroso. Sim. Porque ele não mostra esse lado amoroso para os outros filhos. Para os filhos ele não mostra, que os filhos. Mas o John, ele consegue. Eu acho assim, que o Tate consegue destruir todo aquele muro que ele constrói em volta dele. O Tate é o único que consegue destruir. E chegar realmente ali no coração do John. Por quê? Pro John, o Tate é realmente o futuro da família. Então ele pensa, se eu conseguir trazer o meu neto para mim, se eu conseguir fazer com o meu neto, acertar com ele o que eu errei com o pai e com os outros todos, eu consigo fazer com que o legado da família e ele é suave, passe para sempre, lógico. E a avó também. Avô estraga, aí tá certo, tem que estragar mesmo. E com a Mônica, ele tem... consegue racionalizar, trabalhar. Então, a Mônica não influencia muito, não. Mas aí é que tá. O que eu vejo ali? O John gosta mais da Mônica, embora ela não perceba, do que ela gosta dele. Até um certo momento. Que aí quando ela perde o filho... Então, é só ali que ela percebe que ele gosta realmente dela. E que ele é uma pessoa que ele aceitava e ele sempre aceitou ela como nora. Que o problema não era ela ser indígena. Dela ter raízes indígenas. O problema nunca foi esse. Sim. Legal. Mas você vai entrar nos personagens. Sim, aí eu não adianta a gente tentar falar dos personagens, você vai falar... E tem um outro personagem aí que eu quero falar, que tem muito a ver ali com o John. Você não vai falar do personagem. Não, eu vou falar como o John vê. Porque que é o Rip. Isso, que é o Rip. Rip Waller. O Rip é o filho... Ele é o braço direito do John. É o braço direito do John, ele é o empregado, ele é o capataz. Mas o Rip é o empregado que faz o papel... Não, é o filho que faz papel de empregado. É isso. E o Jamie é o contrário. O Jamie é o empregado que faz papel de filho. Sim. E o que o John tem no Rip simplesmente é o reflexo dele. Reflexo ele dele. Se vê no Rip. Por isso que ele confia tanto no Rip e por isso que ele não tem nada contra a Beth ficar com o Rip. Tanto é que o Rip é extremamente leal. Eu acho que de todos ali é o mais leal. Não, o John é extremamente leal tanto quanto. Porque o Rip é o reflexo Não, eu tô falando de todos os empregados. Sim. Ele é leal independente do que for. Ali qualquer um pode fazer o que for. Tanto é que se eu falar... Rip, vai e mata tal fulano, ele vai e mata. Pula, ele vai falar Rip qual a altura. Rip ele pula. Não vai contestar. Não, ele vai e faz. Como Rip John, se mata, ele vai e se mata. Pela família ele faz a mesma coisa como o John faz, então é simplesmente reflexo. Então o John só vê ele como reflexo. Então, isso é legal. E essas relações familiares e afetivas dele moldou o caráter dele. Uhum. Como também deu os conflitos principais dele, que a família também, os conflitos são tudo virados pela família. Né? E é isso aí. Então acho que, fazer um resumo ou do John? Vamos ser conservadores. Qual é o resultado disso? Do que o John é? Então a gente pode falar que o John é um cara leal. Um cara ético. Sim. Não, ético não. Ele não é ético. Ele é ético até a página 2. Não, a ética... Ele é um cara super leal, ele é leal com a família dele, com as coisas, ele tem princípios, ele segue aqueles princípios, tudo, valoriza ele. Então o John é um personagem
caráter muito forte, é um cara forte, duro, forte, ele não esmorece por adversidade, ele busca força mesmo quando ele está no chão. Sim. Então o Jon é um resiliente. É um resiliente. Então, eu acho que ele é um sobrevivente de um mundo que não existe mais. Não existe mais esse mundo. Ele é um sobrevivente de um mundo que já acabou há alguns anos. Eu acho que com a pandemia, que é inclusive a pandemia acontece durante a série, né? Pega lá pelos meios da série. A pandemia mostrou isso pra gente, que esse mundo se foi, ele acabou. Acho que esse mundo acabou bem antes. Então, mas que a pandemia ficou totalmente evidente que realmente é que acabou. mudou a política, o mundo não é mais o mesmo. O mundo é uma evolução, a gente Sim. evolui. O mundo Mas não é mais ele é o um mesmo. resiliente, ele é um personagem. Então, quer falar mais do Jon? Dar um panorama final do Jon? Porque aí agora eu quero entrar no Jon da vida real. Então, que fala. é o Kevin Costner. Então vai, fala. Então a gente já falou bem do Já Jon. falamos, Não precisa falar. Mas o Jon, aí é onde que eu falo normalmente que o personagem se torna tão grande quanto quem interpreta ele. Acho que o personagem define quem interpreta. Eu não sei dizer quando começa o personagem E começa o ator. Como Eu assim, também como não esse sei ator dizer. termina, eu não sei dizer. Eu também não Porque sei dizer. O Kevin Costner, ele na atuação dele, ele Incorporou mesmo. Incorporou força, a serenidade e a dor, toda aquela dor contida do Tinha personagem. vezes que eu tava Naquela assistindo. cena lá, aquela dor contida do personagem tá na expressão do Costner. Então, tinha hora que eu tava assistindo e que muitos momentos eu parava e pensava assim, mas é o Kevin Costner ou é o John Dutton? Ou é o John Dutton ou é o Kevin Costner? Hoje você olha Sabe? o Kevin Costner, você vê o Kevin Costner? Não ou sei. Então, isso então foi uma mescla. Não sei, Então hoje eu não sei dizer. talvez o personagem é tão forte porque o ator se incorporou Eu nele. acho que é que nem Carlitos. O Charlie Chaplin e Carlitos. Não, eu acho diferente. Porque o Carlitos, o Charlie Chaplin, eu acho que é um nome do Charlie Chaplin, ele é maior que o Carlitos. Eu acho Roberto Bolanhos de Chaves? que também o nome consegue ser maior. Porque ele tem diversos personagens que Sim, você reconhece por tem, diversos personagens. tem. Mas vamos pôr, e também não é o caso. Christopher Reeve e Superman. Isso também não é o mesmo caso, porque o Superman é mais. O Christopher Reeve ficou menor que o Superman. Você olha o Christopher Reeve em qualquer filme, é o Superman. É o Superman. O Christopher Reeve na vida real era o Superman, ele acabou a vida como o Superman. Então nesse caso o personagem supera o ator. Ele se torna tão grande. Didi e Renato Aragão. Pra mim o Didi é muito maior que o Renato Aragão. Também o personagem é maior, apesar dele não gostar, Então, o personagem vamos ali é lá. maior. Deixa eu parar aqui pra pensar. Então você tem personagens que são maiores que os atores, Tem. e isso até prejudica muitas carreiras. Prejudica. E tem atores que, apesar dos personagens serem grandes, São maravilhosos, eles conseguem eles ainda são superar. grandes o suficiente para ser maior. Isso. No caso aí, tá no meio termo. O Kevin Costner e o John Duncan, bem no meio. ele foi mesclado, é uma mescla. Você consegue olhar, você Então, olha eu o não Kevin consigo Costner, lembrar de nenhum outro assim. não, ele conseguiu ser uma amálgama dos dois. É isso mesmo. Os dois têm a força, porque eu acho que o John Duncan, o personagem foi construído com característica do Costner, e o Costner pegou um pouco daquela força do personagem. Então ele conseguiu aquela amargura que o John. Exato. Porque o John, eu acho muitas vezes ele muito amargurado. O ator, ele tem um peso, a gente falou que Sim. a Yellowstone é um peso, uma maldição. Então isso. Então eu acho também. É pra se pensar. Deixa eu falar uma Pode parte falar. dessa do John que eu gosto muito, que é quando ele tem uma fixação, e você sabe disso, pelos momentos em família, principalmente na hora do almoço, café da manhã e jantar, né? Porque ele quer aquela coisa dos pais antigos, né? Meu pai tem até hoje também.
de querer os filhos na mesa, querer aquele almoço, querer aquele jantar em família, e ele não suporta que os filhos não gostem disso. Por quê? Né? Porque E aí sempre acontece o quê? Uma discussão, um quebra-pau, porque que eu amava. Porque o que acontece? Pro John, o John, ele carrega um peso de um legado. Eu te falei. O John não só luta pela terra. A terra ali não é só areia. Não. É uma coisa viva, né? É uma coisa viva. A terra, aquela mesa, aquela casa tem grande. vida. Aquilo é a alma da família. A alma da família. A força da família, a alma está ali. Então ele vê isso. Os filhos não veem isso. Os filhos veem um peso. O legado que o John tanto quer preservar, para todos os filhos, com exceção do adotado, por incrível que pareça, é verdade. É uma maldição. E eles veem como peso e o John vê como legado. Então quando se reúnem naquela mesa, os filhos estão, você está jantando, a gente hoje quando conversa numa mesa, a gente fala da nossa vida, o que a gente sente. Os problemas. Se eles sentem que aquilo é um peso, eles vão falar vão externar isso. E o John não é isso que ele quer ouvir. Não. E ele o John quer vai ouvir falar, que tá tudo lindo, tudo John maravilhoso. Vai falar do legado dele, do peso, e eles não vão. Então, aí é que não pega. Então é isso, acho que. Não, e o engraçado é que tem muitas vezes que eu desço lá pra almoçar com meu pai, e às vezes eu tô conversando com a minha mãe e eu falo dos problemas, das coisas que estão acontecendo, e ele vira pra mim e fala assim, ele repete a mesma frase que o John Dutton fala, mas você vem aqui só pra reclamar? Você tá sempre reclamando porque eles não gostam disso. Eles querem o quê? Apenas ver a parte bonita. É tudo bonito da família. É tudo lindo. Assim. Só que a vida não é assim. Mas apesar da dificuldade, você tem que saber falar das dificuldades, viver essas dificuldades e conversar das coisas boas sobre isso. Então a gente pode dizer então que o John Dutton virou um baita de um cowboy, o Kevin Costner virou um ícone virou o ícone dos cowboys do Velho Oeste mesmo. Então, do Novo Oeste. Eu acho que ele é o cowboy realmente moderno. Dos tempos modernos. Ele é o cowboy do século XXI. Ele virou um ícone, não tem como tirar. Se você pensa hoje, eu pensando em cowboy, eu vou pensar nele. Sim. Eu não vou mais pensar no John Wayne, eu não vou mais pensar no bonitão lá que eu gosto, no Clint Eastwood, eu não vou mais pensar nesses caras. Sim. Eu vou pensar nele. O Clint Eastwood é o cowboy clássico. Um dia a gente vai fazer um caso sobre ele. Eu adoro faroeste. Então, vamos lá. Então, apesar um baita de um personagem, foi um personagem muito criado, a série incrível, com um personagem, a gente tinha que começar a falar desse personagem, que é um personagem, acho que é o mais forte que tem da série, apesar de ter vários personagens bons, ele ficou tão forte, tão presente na série, que quando ele saiu, a série desandou. Ela acabou, tem um motivo, que é uma das curiosidades, que houve uma briga, que você falou no Yellowstone. Isso. Antes você falou que eles brigaram com o Taylor Sheridan, não teve os motivos deles. Isso teve é uma a briga coisa... com o Taylor Sheridan. E teve também uma briga nos bastidores dele com o ator que faz o filho dele, o Jamie. Uma briga que não foi só briga de bater boca, não, porque com o Taylor Sheridan foi só uma briga ali de não se darem bem. De negócios. Com o outro rapaz foi briga mesmo, de porrada. E aí ele foi a hora que ele decidiu realmente abandonar a série. Porque uma coisa vai elevando, você já está descontente com algo, aí vem alguma coisa que dá uma cutucada, exatamente. O copo transborda. E o engraçado é que o que rola é que nos bastidores, as fofocas, né? Fofoca. Momento Léo Dias. Rola que nos bastidores da série, enquanto ele estava lá, era insuportável o clima das gravações. Embora todo esse trabalho dele primoroso, disseram que o clima nas gravações ali, com toda a equipe técnica, com todos os atores, com todo mundo, o clima era pesadíssimo mesmo. Era só ele chegar no set, acabava o humor de todo mundo, parecia que vinha uma coisa pesada,
mesmo, e aí depois que ele saiu, o clima melhorou, falam que 100%. Mas saiu, acabou a série, talvez esse clima pesado que a gente vê, que até lá quando nos Cowboys davam algum erro, quando eles estavam... Mas é uma coisa que foi passada na série. Eu sentia realmente esse então, clima, mas aí coisa mas pesada. você sabe que teve, por exemplo, teve uma parte que teve brigas que eles resolviam na porrada, porque aquele mundo é daquele jeito. É daquele jeito. Talvez o clima dos bastidores ajudou no clima da série. E quando suavizou, eu acho que acabou. Sim. Eu acho que sim, porque era uma série pesada. Isso talvez. Mas teve uma outra curiosidade também, que eu fiquei sabendo que o Kevin Costner ia recusar o papel. Ia recusar o papel, não queria. Aí depois ele acabou lendo e se apaixonando pelo personagem e fazendo. Aceitando. Graças a Deus. Ainda bem que ele recusou, porque foi muito bem. Que ele aceitou, né? Mesmo, não, ele recusou. Ainda bem que ele não recusou. Que ele não recusou. E nos trouxe esse personagem maravilhoso que a gente está falando há tanto tempo dele. E a gente vai, com o tempo, a gente vai falar de mais coisa. E vamos ficar por aqui, gente, porque senão vai rodar. Fica o dia inteiro falando. Vamos aí pra você. O que vocês acham do Kevin Costner, do John Duncan? É um herói trágico? É um vilão necessário? Põe aí nos comentários. Mas é isso aí, gente. Então o canal tá aí pra tudo. Curte a gente, comenta, compartilha. Então... Roda a vinheta.